Nesse vídeo eu vou explicar uma lei fundamental da economia. É fundamental você entender o que é a lei de utilidade marginal decrescente se você quiser entender alguma coisa sobre economia. Vamos deduzir a lei de utilidade marginal decrescente desde o axioma da ação, ou seja, desde a verdade mais autoevidente de que o indivíduo usa meios para alcançar fins, que é um fato a priori que não pode ser negado, como eu já demonstrei no meu vídeo chamado Praxeologia Provada. Então a gente deduz essa lei da seguinte forma: o indivíduo usa meios para alcançar fins. Ele usa um meio para alcançar o seu fim mais valorizado. Então você tem uma ordem de fins, o primeiro fim mais valorizado, o segundo, o terceiro e assim por diante. Se você tem um determinado meio escasso, você vai usar ele para o seu fim mais valorizado. Se você tiver outro meio escasso, idêntico ao primeiro, você vai usá-lo para o segundo fim mais valorizado, que aquele meio escasso pode satisfazer. Ou seja, a segunda unidade de um mesmo bem, de um mesmo estoque de um mesmo bem, vai satisfazer sempre um fim menos valorizado do que a primeira. Se você tiver uma terceira unidade do mesmo bem, ela já vai satisfazer um terceiro fim mais valorizado, ou seja, um fim menos valorizado do que os fins que você tinha satisfeito com as outras unidades. E basicamente é só isso a lei de utilidade marginal decrescente. Ela é bem simples. Nós podemos dar vários exemplos. Se eu tiver uma maçã, eu vou satisfazer o meu fim mais valorizado, que talvez seja comer a maçã. Se eu tiver outra maçã, eu vou satisfazer um fim menos valorizado do que o primeiro, que talvez seja comer ela daqui a 2 horas. Se eu tiver mais 100 maçãs, eu já vou satisfazer um fim ainda menos valorizado do que comer uma maçã daqui a 2 horas. Eu vou satisfazer o fim de vender maçãs. Ou até mesmo de doar maçãs, porque eu posso ter tantas maçãs que eu não consiga mais vender todas elas antes delas estragarem. Então eu vou ter que baixar o preço, eu vou ter que doar, ou seja, satisfazer fins cada vez menos valorizados. Agora, vamos dizer que eu tenho uma carroça, e essa carroça só pode ser puxada por no mínimo 4 cavalos. Então eu posso ter um cavalo e ele satisfazer um fim menos valorizado do que puxar uma carroça. Talvez eu possa ter 3 cavalos e eles podem satisfazer um fim menos valorizado que puxar uma carroça. E quando tiver o 4º cavalo, eu vou poder puxar essa carroça e você pode dizer assim: bom, o fim do 4º cavalo, que é completar o suficiente para puxar uma carroça, é maior do que o dos outros. Mas aí nós já estaremos lidando com um bem diferente. O bem que você está considerando que puxa uma carroça são 4 cavalos. Então você está considerando uma unidade de um estoque de 4 cavalos. E aí a lei de utilidade marginal decrescente vai funcionar para essa unidade de 4 cavalos. Quando você tiver mais 4 cavalos, eles vão satisfazer um fim menos valorizado do que os primeiros 4 cavalos. Ou seja, se um bem escasso só pode funcionar para um determinado fim com um certo número de unidades, então você tem que contar esse número como sendo uma unidade de um estoque que pode satisfazer aquele fim. Ou seja, a lei de utilidade marginal decrescente é universal, ela sempre funciona, ela nunca pode falhar. Podemos dar outros exemplos. O dinheiro é um exemplo muito fácil de entender. Se você tem R$1.000, você vai comprar coisas importantes para você, que você considera que você pode comprar com esses R$1.000. Se você tiver mais R$1.000 e gastar, as coisas que você vai comprar já são menos importantes do que as coisas que você comprou com os seus primeiros R$1.000. E a cada R$1.000 que você tiver a mais e você gastar, você vai cada vez comprar coisas menos importantes do que você tinha comprado antes. Por que essa lei tem esse nome? Lei de utilidade marginal decrescente. Porque ela trata da utilidade marginal. O que é utilidade marginal? Se eu tenho um certo bem escasso, ele vai ter uma utilidade que é igual aos fins que eu posso satisfazer através desse bem escasso. Eu tenho uma maçã, eu posso satisfazer o fim de comer. Eu tenho uma cama, eu posso satisfazer o fim de deitar nela. Quando eu tiver uma segunda unidade, ela já vai ter um fim diferente. Se eu tiver 2 camas, eu não posso deitar nas 2 camas ao mesmo tempo. Então, o fim que eu vou satisfazer com a segunda cama já é menor
do que o fim que eu vou satisfazer com a minha primeira cama. Então, quando você tem um estoque com uma certa quantidade de unidades de um certo bem escasso, a utilidade marginal é a utilidade do último bem escasso. Ou seja, se eu tenho 5 camas, a utilidade que eu consigo dar à minha quinta cama é a utilidade marginal. E se eu tiver que me desfazer de uma delas, se por exemplo eu tiver que trocar uma cama por um cavalo ou vender, eu vou me desfazer desse quinto fim mais valorizado. Eu vou continuar satisfazendo os 4 fins mais valorizados e não vou mais satisfazer o quinto que eu poderia satisfazer com uma unidade do estoque de camas. Agora, é importante notar que o valor de bens escassos é subjetivo. Ele não pode ser calculado. Você não pode somar, dividir, multiplicar. Você só pode colocá-los numa ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Você não pode calcular quantas vezes a primeira unidade vale mais do que a segunda. Ela vale 2,68 vezes mais. É impossível calcular quantitativamente quanta utilidade tem um bem escasso. Você só pode dizer, no máximo, isso vale para todo o valor econômico, vale para toda a economia. Você só pode dizer que para um determinado indivíduo, em um determinado momento, porque isso muda também com o tempo, um certo fim vale mais do que um outro certo fim. Então você pode colocá-los em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas você nunca pode saber quantas vezes um fim vale mais do que o outro, quantas unidades de utilidade, unidades de felicidade. Não existe a possibilidade de fazer esse cálculo. Isso significa que se você tiver 2 estoques, você pode ter qualquer combinação diferente da ordem de preferências das unidades entre esses 2 estoques. Por exemplo, se eu tiver 5 cavalos e 5 vacas, o quinto cavalo pode valer mais do que a minha quinta vaca. Porém, a quarta vaca pode valer mais do que o quarto cavalo. A quarta vaca pode valer mais do que o terceiro também, e do que o segundo. Mas o primeiro cavalo, o primeiro fim que eu tenho para um cavalo, pode ser que eu goste muito de cavalgar, pode ser mais importante do que todo o estoque de vacas. E o segundo já pode ser menos importante do que a quinta vaca. Ou seja, é subjetivo, é impossível calcular quantos cavalos valem quantas vacas. O valor de uma unidade de um determinado estoque sempre é marginal. Ou seja, ele depende de qual fim eu estou satisfazendo e a ordem em que esse fim está na minha escala de fins da ação humana. Eu posso preferir uma vaca do que 4 cavalos. Mas se eu tiver que me desfazer de 5 cavalos ou de 5 vacas, eu posso preferir me desfazer de 5 vacas. Porque eu preciso de um cavalo para um fim muito importante e não dos outros 4. É subjetivo. Cada indivíduo pode dar qualquer valor a qualquer bem, dependendo dos fins que ele acredita que ele pode conseguir com cada unidade desse bem. E para cada quantidade que você tem de um bem, essa utilidade pode ser completamente diferente. Por exemplo, eu tenho uma geladeira, essa geladeira é bem útil para mim. Eu posso colocar vários alimentos dentro da geladeira. Mas se alguém quisesse me dar uma segunda geladeira, eu não ia ter muito espaço para colocar ela, ela ia ocupar muito espaço. E ela não ia servir para nada. Se eu ligasse na tomada, ela ia gastar a luz à toa. Eu não ia precisar de mais espaço em geladeira, eu já tenho uma. Então, a utilidade mudou completamente da primeira unidade para a segunda. Da segunda, eu já quero me desfazer dela. Eu já vou querer vender, eu já vou querer vender barato. Então, não é possível calcular que vai mudar 30%, vai mudar 50% de uma para outra. É impossível calcular, é subjetivo. A única coisa que nós podemos saber com certeza é que uma unidade adicional sempre vai ter um valor marginal menor. Quanto mais unidades você tem, o valor marginal sempre vai ser menor, porque você sempre vai satisfazer um fim cada vez menos valorizado do que das unidades anteriores. Um outro detalhe que a gente precisa prestar atenção é que se o indivíduo acha que 2 unidades do seu estoque têm um valor diferente, por exemplo, eu tenho 2 tabletes de manteiga e eu acho que um deles tem uma qualidade maior do que o outro. Então eles não contam como 2 unidades do mesmo estoque. Mesmo que essas unidades sejam fisicamente idênticas, o valor depende da crença do indivíduo. Todo valor econômico depende do que o indivíduo acredita que esse bem pode trazer para ele.
e não das propriedades físicas daquele objeto. Por exemplo, uma pessoa pode ter 2 crucifixos, mas um deles foi abençoado pelo padre. Talvez a bênção do padre não faça nenhuma diferença fisicamente no crucifixo, mas a pessoa acredita que faz, então aquilo conta economicamente como 2 unidades de 2 estoques diferentes. Elas não contam mais como 2 unidades do mesmo estoque, porque o indivíduo enxerga aquelas 2 unidades como sendo diferentes. Espero que tenha dado para entender o básico sobre a lei da utilidade marginal decrescente. Eu ainda vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre essa lei. Aprenda economia nos vídeos da minha playlist de economia, que eu fiz exatamente para que as pessoas possam aprender com facilidade. Inscrevam-se no canal, ajudem esse canal através do Apoia-se. Você pode ser recompensado participando de lives que eu vou começar a fazer em breve com os doadores do Apoia-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.